Então toda aquela cidade ficou alvoroçada quando Jesus entrou assim, naquela cidade, naquele lugar. E perguntavam, admirados, quem é este? Quem é ele? Na verdade, essa pergunta é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Não encontraram ainda uma resposta, não sabem bem quem é Jesus. Uns ignoram-no, outros não têm interesse nele, outros desconhecem-no até, e outros procuraram saber quem ele é e ficaram muito felizes, muito abençoados. Foi o meu caso e certamente o caso dos irmãos que estão aqui. E quando começaram a conhecer quem ele era, foi uma descoberta muito importante que aconteceu na vida de cada um de nós. Graças a Deus. Quem é ele? Aqui diziam, quem é este? Quem é este? Se nós vermos em Marcos, capítulo 4, noutra circunstância, até mesmo os seus discípulos se interrogaram, não conheciam bem quem era Jesus. Marcos, capítulo 4, versículo 41, diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Assim, eles ficaram muito admirados. Eles já tinham visto Jesus fazer muitas coisas. Curar enfermos, expulsar demónios, pessoas viviam amarradas, viviam prisioneiras, perturbadas por demónios, seres espirituais, malignos. E tinham visto Jesus fazer tantos milagres, mas naquele dia eles ficaram muito impressionados com o que Jesus fez. Porque eles não supunham que a autoridade do Senhor Jesus fosse assim, a uma abrangência tão grande. A uma abrangência tão grande. E por isso, quando eles se viram no mar da Galileia, com uma grande agitação, com o mar numa tempestade, e Jesus estava dormindo na popa do barco, e eles aflitos porque o barco e as ondas quase que envolviam e engoliam o barco, às tantas eles viram que não tinham controle mais na situação, e procuraram despertar e dizer, Senhor, não te importas que nós morramos aqui, que nós fiquemos aqui sepultados no mar? Mas Jesus levantou-se e repreendeu o vento e a fúria das ondas, e logo se fez uma grande bonança. Uma grande bonança. E eles, ao verem isso, e Jesus ao falar com eles, dizendo, homens de pouca fé, por que duvidaste? Por que é que duvidaram? Por que é que não acreditaram? Por que é que não ficaram calmos? Por que é que não souberam esperar? Na verdade, nós precisamos de alguém que nos possa ajudar nos momentos difíceis da nossa vida, nas tribulações da nossa vida, nos momentos em que a nossa vida fica agitada, perturbada, como que num mar revoltado. E Jesus é esse que pode, com uma palavra, mudar as circunstâncias, mudar a situação. Quando ele repreendeu o mar e o vento, ficaram maravilhados e ficaram olhando. Mas afinal, quem é ele? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Eles ficaram impressionadíssimos. Porque eles certamente não tinham uma visão tão grande da grandeza da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero dizer que Jesus Cristo é muito grande e muito poderoso. A sua autoridade é muito grande. Aleluia. Os elementos da natureza, a não ser por métodos e tecnologias para tentar modificar alguma coisa, na verdade, processos, ninguém
pode assim falar e as coisas acontecerem. Certamente só aquele que criou o universo, que criou todas as coisas que estão ligadas com este planeta, que as criou, pode dizer para elas pararem, para elas sossegarem, para elas mudarem de atitude ou de ação e lhe obedecerem. E Jesus fez isso. Significa que isto tem indícios de ele ser alguém que tem domínio sobre a criação. Não é verdade? Tem indícios de ele ser o próprio Criador. É claro que nós não temos a nossa crença nele como Criador apenas por estas palavras. Mas nós temos porque a Bíblia diz, no princípio era o Verbo, a palavra. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e tudo foi feito por Ele. E sem nada, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É por isso, por estas palavras, por estas declarações que nós sabemos que Ele é o Criador do universo e de todas as coisas. E diz que o Verbo, esse Verbo Criador que estava com Deus e era Deus, se fez carne e veio até nós. E foi vista a sua glória, o seu poder e a sua majestade. Então, estamos percebendo quem Ele é. Amém? Os discípulos estavam admirados. Ainda não tinham visto, mas mais tarde eles viram. Eles perceberam quem Ele era. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em Mateus, no capítulo 16. Mateus, no capítulo 16. É muito importante nós sabermos quem é Jesus. Faz parte da nossa crença para salvação e segurança e certeza da nossa fé e da nossa esperança. Também do perdão dos nossos pecados. Saber quem é o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 16, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou, noutras palavras, quem dizem os homens que eu sou? É o que ele queria dizer. Quando ele se referia Filho do Homem, ele estava se referindo a si mesmo. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Sim, uma variedade de opiniões acerca do Senhor Jesus Cristo. Uma variedade de conceitos formados acerca dele, que ele era isto, que ele era aquilo, que ele era aquele outro, que ele era outro. Mas Jesus perguntou então aos seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Ora, cá temos outra declaração, que Jesus disse, Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não o revelou a carne ou o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Queria ele dizer: o meu Pai te revelou quem eu sou. Glória a Deus. Meu Pai te revelou quem eu sou. Então, ele não só é o Criador, que tudo criou e que uma palavra pode modificar uma circunstância que não está no limite da autoridade humana. Mas, aqui nós vemos que ele está dizendo também que ou melhor, ele aceitou a declaração de Pedro, isto é, e disse que foi o Pai que lhe revelou. Então disse: tu acertaste. Acertaste, como nós costumamos dizer no nossa linguagem, acertastes em cheio, não é? No centro da verdade. Então, ele disse: isso não foi obra que procedeu de ti, foi meu Pai que te deu essa noção, essa percepção de quem eu sou. E na verdade, então temos mais uma declaração: Jesus é o Filho de Deus. E isso coloca uma questão: como Deus nos amou.
que enviou Jesus Cristo a este mundo para realizar uma obra tão grande, de morrer pelos nossos pecados, para nos salvar. Que coisa preciosa! Saber quem Ele é e depois ligar com o que Ele fez por nós é uma coisa extraordinária. Saber que Ele, sendo o próprio Deus, o Criador, fez-se homem e veio até nós, dentro do nosso nível, como homem, para realizar algo que ninguém mais podia fazer, dar a sua vida pelos pecadores, pela humanidade. E a Bíblia mostra-nos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Isto deve ser algo que deve encher o nosso coração e nos levar a dar glória a Deus. Não é verdade, irmãos? Deve levar a dar glória a Deus quando nós temos essa percepção, esta revelação, esta intuição dada por Deus de quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos dizer ainda, pelas palavras da Bíblia, que Ele é, estamos a falar ainda do que Ele é. Ele é o Cordeiro de Deus. João Batista, quando Jesus foi para ser batizado lá no Rio Jordão por João Batista lhe resistia porque sabia quem ele era. João Batista disse para a multidão que estava lá para ser batizada, relacionado com Jesus Cristo, ele falou e disse: este é aquele que eu disse que é antes de mim, não é verdade? Que é antes de mim, que veio depois de mim, mas é antes de mim, o qual eu não sou digno de desatar ou carregar as suas alparcas. Eu não sou digno. Que grande visão, que grande conceito que João Batista tinha acerca do seu primo, não é? Segundo a carne, ele seria primo de João Batista. E João Batista primo dele, claro. Mas João Batista não olhava para ele como primo, senão era tucatulá, não é? Senão assim, opa, não é assim como a gente fala aí uns com os outros, assim, da família. Opa, então tu vens aqui ter comigo para seres batizado? Ah, não. João Batista quase que se pôs em reverência. E ele diz: eu não sou digno de desatar a correia das alparcas deste homem. Porquê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele era o tal nascido de mulher, que estava dito lá no princípio da Bíblia. Nascido de mulher. De mulher. Não de homem e mulher, de mulher. E que todos nós nascemos de mulher. Mas nós nascemos de mulher e homem. Mas ele nasceu de mulher. Só de mulher. O resto foi Deus. Por um milagre, uma ação de Deus, do Espírito de Deus, que ele foi gerado no ventre da Virgem Maria. Então, nós podemos ver através, ele sabia quem ele era, e nós podemos perceber também quem ele é. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. E o que é que ele diz quando Jesus veio para ser batizado? Ou quando Jesus passava? Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Posso dizer, ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado. A sua vida foi dada para tirar os meus pecados e os teus pecados. Foi aquele que Deus enviou como se fosse um cordeiro que habitualmente era sacrificado no altar, no templo em Jerusalém, e ao longo da história de Israel e da história bíblica, era colocado sobre os altares do sacrifício, e ali era imolada a sua vida, o seu sangue, o cordeiro inocente,
que ali morria pelo pecador. Ele era não o cordeiro do rebanho, mas o cordeiro de Deus que Deus enviou. Glória a Deus. E João Batista disse, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, algumas coisas que ele é. É o Filho de Deus. Em Samaria, quando Jesus passou por Samaria e se sentou junto ao poço de Jacó, em Sicar, cidade de Sicar. Veio uma mulher tirar água. Jesus estava ali e pediu-lhe para que ela lhe desse de beber. A mulher ficou um bocadinho por causa da diferença que havia entre judeus e samaritanos. E a mulher disse, como sendo tu judeu, me pedes a mim água? Mulher samaritana. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Havia uma rivalidade, uma rixa, havia uma diferença, uma barreira entre eles. E Jesus disse uma coisa interessante. Se tu conheceras o dom de Deus, e agora diga comigo, e quem é o que te diz? Quem é Ele? O que te diz, dá-me de beber? Se tu tivesses noção de quem é a pessoa que está a pedir de beber água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Veja bem o que Jesus estava querendo dizer. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele é que te dava a água que tu precisas beber. Glória a Deus. Mas mais adiante, aquela mulher teve uma revelação de Jesus. Jesus disse quem era a ela. Disse, eu sou o Messias, eu que falo contigo. E aquela mulher foi correndo. E veio uma grande multidão de pessoas da cidade de Sicar para ouvir e conhecer Jesus também. E Jesus ficou com eles 2 dias, falando a palavra de Deus, ensinando e certamente fazendo coisas que despertaram a fé daquelas pessoas e souberam, conheceram, experimentaram algo. Jesus, como a mulher, também experimentou. E depois, aquelas pessoas diziam para a mulher assim, diziam estas palavras, vejam bem o que eles diziam. Agora já não é pelo teu dito que nós acreditamos, mas nós mesmos temos visto e conhecido que este é o Cristo, o Salvador do mundo. Foi o que eles disseram. Nós agora entendemos, percebemos que este é o Cristo, é o Salvador do mundo. Está lá no capítulo 4 do Evangelho de João. O Salvador do mundo. A Bíblia registrou isso e ficou para o nosso conhecimento. Ele é o Salvador do mundo humano, dos seres humanos. Ele é o nosso Salvador. Ele é o meu Salvador. E quero dizer, Ele é o meu Salvador, eu aceitei, estou experimentando a salvação que Ele me deu, o perdão dos meus pecados e tudo isso. Há pessoas que não reconhecem e que não aceitam, alguns às vezes até nem querem ouvir, e não creem em Jesus Cristo. Contudo, isso não muda nada. Ele continua a ser o Salvador do mundo. Não há alternativa. Ele é o Salvador do mundo. Quer tu creias, quer não creias, só Ele pode salvar. Ele é o único caminho, diz a Bíblia. A verdade e a vida é outra coisa que Ele é também. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai, disse Ele, senão por mim. Então, Ele realmente não vai mudar nada. Se tu crês ou não crês, Ele não deixa de ser quem é. Ele continua a sê-lo, só que não te salva a ti. Salva os outros que creem. Ele continua a ser o Salvador. Não é para os que não creem, para os que viram as costas, porque não se interessam. Ele continua a ser o Salvador. Só que tu não vais desfrutar da salvação que Ele tem e que Ele dá para cada um de nós. Mas aqueles que aceitam, Ele é o Salvador deles. É o meu, é o teu,
é da humanidade. Todos os que ouvem acerca dele e creem nele, ele é o seu Salvador. Afinal, quem é Jesus? Ele é o nosso Salvador também. E é muito mais coisas, porque eu não posso aqui estar a falar de tudo aquilo que ele é. Tudo aquilo que ele é. E seria uma tarefa difícil falar de tudo o que Jesus é. Mas podemos falar de algumas coisas que Jesus é e são tão importantes para nós. É verdade ou não é, meus irmãos? Tão importantes para nós. Agora, o que é que ele fez por nós? O que ele fez por nós? Isto para não me alongar muito, passar adiante. O que ele fez por nós? Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, tem aqui uma declaração muito importante que Pedro fez acerca do Senhor Jesus Cristo. 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Há prata e ouro, riquezas, dinheiro, bens materiais, riquezas do mundo. Diz que a vida do crente, a vida das pessoas não é resgatada, espiritualmente falando, para Deus. Não há ouro, não há prata que possa resgatá-los, possa pôr uma pessoa bem com Deus, que lhe garanta o céu. Nada disso pode garantir. Pode ser a pessoa mais rica, pode ser o dono de uma mina de diamantes, não é? Ter os diamantes mais preciosos, mais caros, e pode até recolhê-los todos do mundo, que ao chegar diante de Deus nada vale para a sua salvação. Não é com esses valores que nós somos resgatados para Deus, que nós voltamos para Deus, que nós somos aceitos por Deus. Não é esse valor que Deus aceita para nós podermos retornar à sua posse. Mas diz a seguir, Pedro ensinou esta verdade: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Muitos de nós recebemos tradição de viver, tradição religiosa e em outras áreas. Mas diz para ser resgatado das tradições, para conhecer a vida de Jesus. E quem é Jesus? Não é através nem de prata nem de ouro. Não. Então o que diz aqui? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sim, o que ele fez por nós foi nos comprar para Deus, nos readquirir para Deus outra vez, pagar um alto preço por nós. Sim, ele realizou essa obra. Ele deu a sua vida. Já falamos que João Batista disse dele que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o Cordeiro tinha que morrer. O Cordeiro tinha que ser sacrificado. O Cordeiro tinha que derramar o seu sangue inocente para poder fazer o resgate das nossas vidas. E foi isso que ele fez quando ele se entregou a si mesmo para ser crucificado, para ser julgado e para ser levado até à cruz. Todo aquele processo era um processo que Deus tinha predeterminado desde a eternidade, que o seu Filho amado havia de vir para realizar uma obra. E essa obra era dar a sua vida humana que ele tomou, vida real, sangue real. Ele era de carne e osso real, como qualquer um de nós. Os pregos eram reais, a coroa de espinhos era real. Sim, trespassou os seus pés e as suas mãos. A lança que trespassou o seu peito era real também. O seu sangue, a sua vida, o seu corpo, ele era tudo real. E ele sacrificou essa realidade, essa vida real por nós.
entregou-a por nós. Esse era o único preço que Deus exigia. A santidade e a justiça de Deus exigia o preço de alguém como Ele, e só como Ele, e só Ele, para nos resgatar e nos trazer de volta para Deus. Por isso, a obra que Ele fez é uma obra grandiosíssima. É uma obra única e exclusiva. É uma obra de grande alcance para a vida humana. É uma obra que tem poder para nos levar de volta para Deus com toda a garantia de nós sermos aceitos por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ao falar disto, não podia ser de outra maneira. O meu coração tem que ficar sensível. Glória a Deus. Se a cruz, se a obra de Jesus não quebra os nossos corações, o que é que quebrará os nossos corações? Amém? Diz a Bíblia que ela é o poder de Deus para a salvação, para quebrar o nosso ego, para quebrar a nossa dureza e para nos levar a render-nos ao amor e à graça de Deus. Manifesta na obra de Jesus no Calvário, na sua entrega, no seu amor, na sua paixão por nós. Ele se entregou por nós. Se isso não quebra os nossos corações, nada pode quebrar um coração em relação a Deus. Na primeira carta aos Coríntios, a morte de Jesus, a sua sepultura e a sua ressurreição são, na verdade, a garantia plena para a salvação da humanidade. E diz aqui estas palavras no capítulo 15. Paulo está lembrando à igreja de Corinto a base da sua salvação, na qual eles tinham ouvido, tinham sido alcançados e na qual permaneciam. É nesta base. E a nossa base cristã, nossa base espiritual, a nossa base de salvação é o que está aqui. Foi o que Deus concedeu através de Jesus e é a nossa base de salvação. Eu não sou salvo porque sou bom, não sou salvo porque sou inteligente, não sou salvo porque sou descendente de uma família de nível social elevado, não sou salvo porque tenho um diploma, não é verdade, uma instrução elevada, não sou salvo porque eu ando fazendo boas obras e sacrifícios aqui ou acolá, ajudando pessoas. Não são essas coisas que me garantem a salvação. Mas o que é que me garante a salvação? Tome nota, o que vamos ler agora. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, e o qual também recebeste. O evangelho são as boas novas que proclamamos para a salvação da humanidade. Amém? Então diz aqui, já vos tenho anunciado, o qual também recebestes. Eles receberam este evangelho no seu coração. E no qual também permaneceis. Maravilhoso, ainda melhor. Tinham recebido e permaneciam. Infelizmente, há muitas pessoas que recebem e não permanecem. E isso depois não tem efeitos duradouros na sua vida. Nós precisamos de receber o evangelho, de crer no evangelho e permanecer crendo no evangelho. Glória a Deus. Pelo qual também sois salvos. Sim, a mensagem do evangelho é a mensagem de salvação. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Mas depois ele explica. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Muito bem. Paulo entregou o que recebeu, o que o salvou, a base da sua salvação, o evangelho que ele recebeu, entrega para os outros também, para que eles também sejam salvos. E agora qual é o evangelho, a base que dá certeza e segurança para a salvação daquela igreja, daquele povo, lá em Corinto? Diz a seguir, que Cristo morreu
por nossos pecados, segundo as Escrituras. Muito bem. Estão a ver a simplicidade e a objetividade de como nós podemos ser salvos recebendo este Evangelho. Este Evangelho garante a nossa salvação, porque está baseado na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não só quem Ele é, mas também o que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós. Isto é, Ele morreu pelos nossos pecados de acordo com as Escrituras. Que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. É o que está logo a seguir. E que foi sepultado, versículo 4, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o que Ele fez por nós é a base da nossa salvação. Não há salvação de outro modo. Pedro disse, nós não fomos resgatados nem por ouro, nem por prata, nem por dignidade humana, nem pelo que somos, nem pelo que fazemos. Não, nada disso nos pode salvar. E diz, mas com o precioso sangue de Cristo. Sabe que sangue representa a vida. A nossa vida, vida humana, vida física, está, e até a vida psíquica, está relacionada com o sangue. O sangue dá vida a tudo dentro de nós. A vida da carne, diz a Bíblia, está no sangue. Sim, senhor. A vida da carne está no sangue. Nosso cérebro, se não for irrigado, não tem possibilidades de pensar. Não. Nem todas as outras partes do corpo não têm possibilidades de agir, de funcionar, se não tiver o sangue irrigando. É ou não é? Sangue é vida por toda a parte do nosso corpo. E foi essa vida, foi o seu sangue inocente, o sangue do Filho de Deus, foi derramado, a vida dele, pela nossa vida. Glória a Deus. Esse foi o preço que Deus exigiu. E foi o preço que Ele aceitou, de boa mente. Foi o preço que Ele se submeteu a pagar, porque nos amou também. Como o Pai nos amou, Ele também nos amou a nós. Aleluia. E fez esta obra. É a base da nossa salvação. Cristo morreu e ressuscitou. Se acreditarmos nisto, nós estamos pisando terreno seguro para a garantia de um dia estar com Jesus no céu. Amém? É o fundamento, é a garantia para estarmos um dia no céu. Seguindo adiante. Então, vemos aqui o fundamento. Agora, Ele podia ter feito tudo isso, mas se não acontecesse nada nas nossas vidas, tudo isso ficaria sem efeito. Tudo isso não teria resultado. Tudo isso não teria retorno para Deus. Deus investiu a vida do seu próprio Filho. Ele espera retorno. Ele espera que vidas sejam salvas, vidas sejam perdoadas, vidas sejam alcançadas. E a Bíblia diz-nos que Ele, Jesus, verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Será que Ele ficaria satisfeito por morrer na cruz, mostrar que amou toda a gente, mas ninguém ser salvo? Não. Ele não ia ficar satisfeito se não houvesse resultados, que pessoas que vivessem debaixo da condenação, não tivessem esperança, que vivessem num mundo vivendo para si mesmas só, e não tivessem conhecimento, e nem fossem restaurados a Deus. No final da sua vida, morriam e eles estavam perdidas. Ele não podia ficar satisfeito com esse resultado. Ele veio para mudar o nosso destino. Ele veio para dar a sua vida, mas ver resultados aparecerem também. Vidas serem mudadas, vidas serem salvas, receberem a salvação, receberem o perdão, receberem uma nova vida, um novo rumo e um novo destino também. Glória a Deus. Então Ele assim trabalha. Trabalha como? Através da pregação do Evangelho. Através da palavra falada, transmitida. Estas coisas são transmitidas. E quem ouve pode recebê-las. Quem ouve pode acreditar nelas. Quem ouve pode deixar estas coisas influenciar a sua vida.
E ao deixar estas coisas influenciar a sua vida, Deus está a mudar a vida da pessoa. Deus está a mudar o rumo da vida da pessoa. Deus está a mudar o coração da pessoa quando deixa esta palavra, esta esperança, este evangelho, estas boas novas entrarem no seu coração. Porque isto são boas novas. Isto são coisas boas que se ouvem de Deus. Isto é, novas que vêm de uma terra remota, vêm do céu e que refrigeram a alma, que dão esperança, que dão conforto ao nosso coração num mundo desesperado, num mundo de tribulação, num mundo onde a morte angustia as pessoas, as doenças, os problemas, as circunstâncias difíceis, constrangedoras. Elas estão causando angústia dentro dos corações. Este mundo está cheio de angústia, cheio de lágrimas, cheio de dor, cheio de doença. E a morte está aí a trazer ainda um constrangimento maior. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Ele dá-nos uma esperança de escape, uma esperança de vida. Ele morreu por nós e ganhou a vitória por nós, para nos livrar dos nossos pecados e nos garantir um destino estável, um destino garantido na sua presença e com Ele também. Glória seja dada ao seu nome. O que Ele fez em nós, nós como igreja, já temos os nossos pecados perdoados. Os nossos pecados da nossa vida passada foram perdoados. E quando há perdão, perdoados porque nos arrependemos. Perdoados porque reconhecemos o nosso estado e nos voltamos para Ele. E dizemos: Jesus, perdoa-me. Eu creio em Ti. Eu Te aceito como meu Salvador. Tu és a minha esperança, a minha segurança, a minha salvação. A nossa salvação e a nossa segurança não está numa religião, mas está em Jesus Cristo. É isso que nós temos estado falando dele. Temos estado aqui falando acerca de quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele faz em nós. Ele perdoa os nossos pecados. E que alívio isso é. No dia em que eu disse: Jesus, perdoa os meus pecados e aceita-me, que grande alívio que eu recebi. Coisa maravilhosa que aconteceu nesse dia. O irmão lembra isso também? Lembra o dia em que fomos perdoados, nos arrependemos e dizemos: Jesus, perdoa os meus pecados. E Ele, com essa vida que foi oferecida lá na cruz, limpou a nossa vida e nos restaurou para Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Também nos reconciliou com Deus. Sim, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo quando Ele estava morrendo na cruz. Quando Ele estava pregado na cruz, estava ali, Deus reconciliando consigo a humanidade. Ou criando as condições para a reconciliação da humanidade com Deus. E Ele nos reconciliou consigo. Bendito seja Deus. Leia em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 5. É muito interessante o que diz aqui. Versículo 11 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Tome nota. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual quem? O Senhor Jesus Cristo. Alcançamos a reconciliação. Alcançamos a reconciliação com Deus. Que maravilha. Agora nós estamos reconciliados. Reconciliado significa reatar a nossa amizade. Amém? Reatar a nossa amizade com Deus. O nosso relacionamento com Deus. A nossa relação com alguém que estava o relacionamento quebrado. Mas agora volta a uma reconciliação através de Jesus Cristo. E agora nós temos paz com Deus. A Bíblia diz que nós temos paz com Deus. Vidas reconciliadas são vidas com paz. São ou não são? Vidas reconciliadas são vidas com paz. A reconciliação levou-nos a ter paz com Deus.
estar bem com Deus, relacionar-nos bem com Deus. E é isso que deve acontecer na vida do crente, do cristão, que através de Jesus, com a sua fé colocada em Jesus Cristo, chega a Deus. Então ele está reconciliado pela sua fé em Jesus Cristo e agora tem paz com Deus. Anda com Deus, vive com Deus, tem a graça de Deus, caminhando ou desfrutando a graça de Deus no seu viver, no seu andar. Para além disso, Jesus fez em nós uma coisa que só Ele podia fazer. Ele deu-nos o poder. Foi uma coisa que Ele criou em nós, nos gerou para Deus e nos tornou filhos de Deus. Nos fez filhos de Deus. Diz que veio para o que era seu, diz no Evangelho de João, capítulo 1, e versículo 11 e 12, diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Sim, muitos daqueles que faziam parte daquele povo, que era o povo de Israel, o povo de Deus, não receberam. Mas depois diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Fomos feitos filhos de Deus. Quem fez isto? Foi Ele que nos gerou. Foi Ele que mudou a nossa situação e nos deu esta posição elevada de filhos de Deus. Posição elevada. Eu digo posição elevada porque não há posição mais elevada numa família e num relacionamento do que filhos. Não é? Em relação ao pai. Os filhos. Ninguém pode tirar os seus direitos, pelo menos na nossa sociedade, nas leis que nós temos, ninguém pode tirar os direitos de um filho. Você pode gostar muito de outra pessoa que não seja filho. Pode. Você pode fazer um testamento. Você pode querer não gostar do filho ou qualquer coisa, ter qualquer problema, e fazer um testamento para deixar tudo o que tem para outra pessoa que não é filho. Mas essa pessoa vai lá com o testamento e não pode ter apenas, só pode ter uma percentagem da herança. O resto pertence ao filho. Ninguém lhe pode tirar, nem o pai lhe pode tirar. Isto não é maravilhoso? Deus fez nos seus filhos, através da fé em Jesus Cristo. E agora nós somos herdeiros de Deus também. Isto é uma coisa maravilhosa. E foi isso que Jesus fez em nós, na nossa vida. Tornou-nos filhos de Deus. Quando nos arrependemos, cremos nele, o aceitamos e propomos segui-lo a cada dia. Coisa maravilhosa. Eu espero que os irmãos estejam alegres com isso. Aleluia! São filhos de Deus, não são? Os irmãos converteram-se, para serem irmãos também tinham que se converter. Foi mudada a vossa vida, foram reconciliados com Deus, foram perdoados pelo Senhor e foram feitos filhos de Deus. E só assim é que nós somos irmãos. E só assim é que nós somos filhos de Deus também. Graças a Deus. E porque somos filhos, a Bíblia diz que somos também herdeiros. Maravilha. Glória a Deus. Mas se alguém está aqui que ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, nesta noite pode fazê-lo. Já sabe quem Ele é, ou melhor, tomou alguma noção, pelo menos, de quem Ele é. Já tomou noção também do que Ele fez por nós, entregou a sua vida. E também já sabe que se arrepender, se voltar para Ele, o que Ele faz na sua vida? Perdoa os seus pecados, reconcilia-o com Deus e faz de você um filho de Deus. Faz de si um filho de Deus. Isto é algo grandioso. Então somente Deus espera que você se arrependa e reconheça que Jesus é o seu Salvador e o aceite no seu coração. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E os irmãos que estão aqui podem, no seu coração, fazer uma oração, falar com Deus e dizer: obrigado por Jesus Cristo. Diga isso do coração, diga isso com um sentimento verdadeiro para com o Senhor. Diga: obrigado, Jesus, aleluia. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor por nós,
pela obra que tem realizado através de Jesus Cristo para nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nos salvaste, nos perdoaste. Quando, ó Senhor, tomamos uma atitude de arrependimento, de aceitação, ó Senhor, e reconhecemos que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e o nosso Salvador também. Graças te damos, Pai. Neste dia, abençoa quem está ouvindo a Tua palavra. Abençoa os que estão aqui presentes pela internet, quem está ouvindo. Senhor, que possa também abrir o seu coração e aceitar a Jesus Cristo como o seu Salvador e propor segui-lo todos os dias da sua vida, com a garantia da salvação, do perdão dos seus pecados. Senhor, abençoa a todos para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos a Ti, Senhor, nós Te agradecemos, nós pedimos a Tua bênção para a Tua honra e Tua glória. Amém, amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Haverá porventura alguém aqui nesta noite que ainda não tenha tomado uma decisão por Jesus Cristo. Quero dizer que é muito importante fazer isso. Aquilo que você decidir aqui, Deus vai registar no céu. É assim que Deus determinou e é assim que acontece. Quando alguém faz uma decisão por Jesus Cristo, de aceitá-lo e segui-lo, Deus registra isso no céu, toma em conta isso. Se aqui não tomar uma decisão por Jesus Cristo, também fica em conta que a pessoa não quis Jesus Cristo e não tem esperança de salvação. Então, só Jesus pode salvar e você tem esta opção. Graças a Deus pela opção que Deus nos dá, a liberdade de escolha. É tão precioso, não é? Você pode ser salvo hoje e basta ouvir, crer, escolher Jesus. Tomar essa escolha, fazendo isso, você é salvo, você é perdoado, você torna-se um filho de Deus a partir desse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém aqui nesta noite não tenha feito essa decisão, tomado essa opção, feito essa escolha e quer fazê-la nesta noite, faça um sinalzinho com a sua mão e nós vamos orar por si. Amém. Ou lá em casa, onde estiver, se está ouvindo, ainda não fez esta decisão, faça nesta noite e faça uma oração a Deus, arrependa dos seus pecados e aceite Jesus no seu coração e você vai ser salvo hoje mesmo. No momento em que fizer isso, Deus vai perdoar os seus pecados. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos terminar, apenas vou dar umas informações. Que eu tenho aqui uns papelinhos que eu vou achar aqui. Não há de estar longe. Portanto, dia 15 vai haver reunião de jovens. Os adolescentes vão reunir aqui às 5 horas da tarde, depois vão ir fazer qualquer coisa juntos, e depois às 8h30 vão estar cá para a reunião de jovens também. Então, tomem nota disso. E no dia 22 vai ser uma reunião de jovens em Silves. Às 15h30 será uma reunião geral de Portimão, Silves, Lagoa, Albufeira, e vão juntar ali em Silves às 15h30. Então são todos bem-vindos neste caso. E há reunião na quinta-feira, se não houver nada em contrário, com os irmãos que aceitaram Jesus há pouco tempo, para continuarmos os nossos estudos primários da Palavra de Deus para as suas vidas e o ensino das primeiras coisas nos caminhos de Deus. Que Deus abençoe. Temos terminado. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Espírito seja com cada um de nós. Amém. Deus abençoe. Boa noite de paz para os irmãos e até terça-feira. Temos reunião aqui. Sexta-feira também. Estão todos bem-vindos. E no domingo, culto normal, de manhã e à tarde.